Bom, caros amigos, tudo bem? Estamos aqui para a nossa segunda aulinha, né, do Salmo primeiro, né? Salmo primeiro, vamos lá para o Salmo de número um, tá? Salmo de número um, para você aprender um pouquinho sobre o Salmo. Tem pessoas que querem estudar, né, os Salmos, mas não entende que é necessário, pessoal, partir do início. Não adianta você pegar lá do começo, tá? Não adianta você querer lá pro final, não adianta você querer botar como é que é? A carroça na frente dos burros, porque não adianta, entendeu? O boi, sei lá. Então não adianta, você tem que começar do início, tá bom? Então vou compartilhar aqui, aí, tá bom? Vou sair de cena aqui, porque eu atrapalho um pouco, né? Aqui, é muita boniteza, tá, pessoal? Antes vamos fazer a leitura, deixa eu pegar minha caneta aqui. Caneta, assim. Eu estava tentando escrever de cabeça para baixo, mas não dá, né? Vamos lá? Aí você tem, deixa eu ver se dá para fazer aqui. Ó, você tem, ó. Ashere Haish Asher Lo Halar, Baatzat Reshaim, Uvederech Hataim Lo Amat, Uvemoshav Letzim Lo Yashav, tá? Então, nós falamos aqui sobre algumas coisas interessantes, tá, pessoal? Deixa eu só botar aqui a canetinha de cor vermelha que vocês gostam. Isso. Então, eu falei aqui sobre, aqui, ó, sufixo, tisserê, eu aqui estou atrapalhando isso, entendeu? Só que quando a gente sai, eles acham que a gente está lendo ou colando alguma coisa, né? Aí você tem tisserê mais iod. Serê com iod é igual a vogal longa por posição, e. Então, ashire, aqui é plural, esse sufixo indica plural, masculino, sempre masculino, estado de construção. Estado de construção é genitivo de. Então, aqui você pode traduzir como louvores, né? Louvores, aí seria os louvores, louvores, os louvores de. Olha só que interessante. Aí aqui você tem raiz, aqui é o artigo. Então, aqui deveria ser o, o homem, ish é homem, para você aprender. Então, aqui é fácil, pessoal, só você juntar. D mais O é igual a do. Então, os louvores do homem. Deu para entender? Fácil, né? D mais O, aqui que a gente chama de português aqui, pessoal, de contração, tá bom? Mas aqui nós já falamos. Ashire, raiz, asher, partícula relativa. Lo, advérbio negação. Halar, verbo, tronco cal. Baatzat, rechaim. Uvederech, hataim. Lo, amat. Uvemoshav, letzim, lo, yashav. Tá bom, pessoal? Então, esse é o verso primeiro, tá? Esse seria o verso primeiro. Tá? Deixa eu apagar aqui para nós estudarmos de uma forma geral esse verso aí que você tem aí à sua disposição, né? Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pagar tudo, para começar do zero. Tá? Uma aulinha super especial, porque esse salmo aqui tem muita coisa legal, tá? Muita coisa. Aqui a gente vai treinando a nossa
Aqui você tem que ele é um indicativo de, se eu não me engano, tá? Na obra de sintaxe Boolean, página 688, ele vai falar que aqui é uma iniciação. Deixa eu só dar uma olhada aqui no livro, porque talvez eu possa falar erradamente, aí eu não vou transmitir uma mensagem, não quero transmitir uma mensagem errada, né? Isso não é 588, não. Ué, peraí, 688 que eu falei? Peraí que eu vou falar para vocês, tá bom? Só um minuto. Vamos lá. Cadê a página? Aqui, ó. Cadê? Cadê? Ixi, aqui, ó. Página 638, né? 638. 638, que é uma oração substantiva. Não, eu vou achar aqui agora. Ó. Orações substantivas, isso mesmo. Aqui é a página 644. Deixa eu apagar aqui para não dar uma informação errada. 644. Deixa eu riscar aqui na minha canetinha. Ele vai falar que o que é um indicativo que inicia, geralmente ele introduz as orações substantivas constituinte. Aí eu vou ler para vocês aqui. É comum para uma oração preencher uma estrutura de caso usualmente ocupada por um substantivo. Esse tipo de oração dependente é chamado de oração substantiva ou de oração substantiva constituinte, tá? Uma oração sem verbo, também chamada de oração nominal, é uma oração independente com sujeito e predicado. Uma oração substantiva frequentemente é prefaciada por que e a ou na estrutura do acusativo et, né? Que é a partícula de objeto direto, tá? Orações precedidas de que e a são frequentemente chamadas de orações tipo que, uma vez que a partícula envolvida geralmente é traduzida por que, enquanto que muitas orações substantivas são chamadas de orações objetivas, tá bom, pessoal? Então, isso aqui. Aí tem outras formas também, mas nosso intuito aqui não é, por enquanto, fazer uma análise sintática, tá? Aí você tem aqui o im, aqui pode ser de prótese, né? É, é um indicativo de partícula condicional, tá? É uma partícula condicional, tá, pessoal? Professor, se, né? Aquele se, ou porque se, né? Se. Aí você tem aqui betorá. Novamente, você tem a preposição, lembra? Em com no por, né? Então tem essa preposição inseparável. E aqui você tem o termo Torat. Torat, ele está no estado construto, tá, pessoal? Estado construto, tá? Torar de. Torar de quem? A Torá, o ensino, né? O sino vem de quem? Vem de Yahweh, vem do Senhor, né? De Adonai. Então, de Adonai. Então, depois, por quê? Do ensino de Adonai, o que ele faz? Refetzor, que é o quê? Ele tem prazer, ele tem prazer no ensinamento, né? Tá aqui tá na terceira pessoa do masculino singular, dele, né? Dele. Aí você tem a conjunção, a conjunção, a preposição e torato, torato. O que significa isso, professor? Ele está aqui, está no estado construto também, o sufixo na terceira pessoa masculino, tá? Pronome possessivo também, tá? Indicativo aqui, ó, torato.
E aqui você tem yergue, yergue, yergue é a palavra que significa, ó, gemer, total e ruminar. Todas essas palavras, tá? Aí você tem aqui logo depois, você tem o quê? Você tem Yomam, Yomam, de dia, Yomam, de dia, o Vav aqui, construção, e Laila, e de noite, e noite, né? E noite. Ou seja, porque se ele ruminar, né? Se ele, desculpa, se na Torá de Adonai ele tem prazer, na Torá ele ruminar de dia e de noite, porque ele rumina de dia e de noite. Isso é interessante, né, pessoal? Olha só. Mas esse Yom aqui também pode significar durante, entendeu? Durante, durante. Então, todos essas questões são atribuídas dentro do próprio texto. Então, você, sabendo disso aqui, estudando um pouquinho a mais o hebraico com o professor Leonardo, você vai aprender a ler facilmente, né, e conseguir, de certa forma, traduzir, né, aquilo que é o texto. Vamos lá, então. Aí você tem Asherê, Raish, obrigado. Asherê, Raish, Asher Lo Halar, Baat Zat, Reshaim, Uvedere, Hataim Lo Amad, Uvemoshav Letzin Lo Yashav, Kiim Betorat Adonai Hefetzor Uvetorato Yerke Yomam Valaila, tá? Tem seu prazer na lei do Senhor, nos ensinamentos, e nesses ensinamentos, ele rumina, ele mastiga de dia e de noite. Muito interessante, né, pessoal? É muito legal isso aqui, você aprender a Torá na sua essência, tá? Uma dica que eu vou dar para vocês, uma dica que eu vou dar, tá? É você sempre estar lendo, pessoal. Sempre estar lendo, tá? Por quê? Porque nós não estamos acostumados com o hebraico. Não temos. Não é todo dia, deixa eu botar aqui. Não é todo dia. Então você leia, ó, não faz mal. Ashirei Raish, Asher Lo Halar, Baat Zat Reshaim, Uveder Chataim Lo Amad, Uvemoshav Letzin Lo Yashav. É isso. Aí você tem Kiim Betorat Adonai Refetzo Uvetorator Yergei Yomam Valaila. Então, leia quantas vezes for possível. Professor, não consigo ler rápido assim. Tá, leia devagar, não tem problema. Ninguém está postando corrida, não é teste de corrida. A pessoa que lê rápido, ela não demonstra que ela sabe ler. É diferente. É você saber ler. Ó, Ashire, Raish, Asher Lo, Halar, Bat Zat, Rechaim. Aí tem gente que fala Rechaim. Não, está errado. É Rechaim. Uve, Derer, Hataim, Lo, Amad. Uv, Moshav, Uve Moshav, Uve Moshav. Letzim, Lo, Yashav. Kiim, Betorat, Adonai. Hefetzo, Uve, Torato. Uve, Torato. Yerke, Yomam, Valaila. Beleza? Então é isso aí, pessoal, tá? É uma aula curta para vocês aprenderem, né? E eu estou aqui
com essas aulas de salmo primeiro, testando aqui o meu, o meu, a minha mesa aqui digitalizadora, tá? Professor, vai ficar muito curta essa aula aí, vai ficar muito curta. Então, o que você acha? Falar mais alguma coisinha? Vamos lá. Vamos falar mais uma coisinha aí sobre isso aí. O que você quer que eu fale? Vamos falar sobre esse si aqui. Esse si aqui, eu não sei se eu falei, tá? Ele é complicado, pessoal. Por quê? Porque algumas pessoas não entendem de fato o si, tá? Fazem alguns, como é que eu vou dizer? Cria alguns aspectos, né? Coisas que não, que não são, de fato, o que deveria ser. Então, basta você observar melhor para você continuar a entender, né, aquilo que é a nossa proposta. Então, o IN aí, o si, desculpa, né, ele tem toda o IN é o si, né, eu falei certo. O si aí, ele tem uma proposta muito interessante dentro da ótica do português. Como assim, professor? Sim, do português. Porque do português, o si, ele tem uma proposta bem diferente daquilo que é o nosso entendimento, né? No português, o si, ele pode ser uma partícula apassivadora, deixa eu escrever aqui, cadê? Deixa eu botar aqui. Partícula apassivadora, que é o ativo passando para o passivo. E, professor, ficou meio esquisito isso aí, hein? Ficou mesmo, né? Mas entenda lá, sem brincadeira, sem coisas que não deve, entendeu? E algumas vezes também ele pode servir como função recíproca. Recíproca. Não, recíproca não. Reflexiva. Reflexiva. Ele pode servir como função reflexiva, tá bom? Então, ele pode ser recíproco. Não dá para escrever aqui, não. Vou escrever aqui, ó. Ó, vamos lá, vamos desde o início. Então, ele pode ser recíproco, pode ser reflexivo, passivo e apassivador. Beleza? Então, se ele pode ser apassivador ou partícula passivadora, né? Então, ele pode exercer essa função. Então, ele pode também determinar o sujeito ou o pronome definido, tá? O sujeito, isso no português, tá, pessoal? Ou pronome indefinido. Mas algumas cláusulas servem para o hebraico, né? Também pode ser parte integrante do verbo, tá? Pode ser parte integrante do verbo. Pode ser um pronome reflexivo, daquilo que eu falei, tá? Pronome reflexivo. Pode ser recíproco. E também pode ser a partícula de realce ou chamada expletiva. Expletiva. Quando ele dá um realce opcional, ou seja, ele quer chamar a atenção. Não confunda com vocativo, tá? Não confunda com vocativo. Então, ele pode ser essa questão, e dentro dessa perspectiva de sintaxe, a função do se pode ser uma conjunção subordinativa causal,
Ele pode ser uma conjunção subordinativa condicional, emite condições, ou pode ser uma conjunção subordinativa integrante. É aquilo que Bruce Waltke falou, entendeu? Então, o hino também vai dar esse indicativo. Por quê? Porque aqui, ó, deixa eu escrever aqui. Porque aqui o que ele já indica uma oração substantiva, tá bom? Mas isso é análise sintática. Sintática. São cenas para os próximos episódios, tá bom? Então, nós vamos escrever aqui depois todo o contexto. Deixa eu beber um pouquinho de água. Para você aprender direitinho, tá bom? Todas as partículas, tá bom? Então, vamos lá de novo, fazer a leitura, vamos tentar ler aqui, isso aí está tudo riscado. Ashere Haish, Asher Lo Halar, Baatzat, Reshaim, Uvederer, Hataim Lo Amad, Uvemoshav, Letzim Lo Yashav, Kiim, Betorat, Adonai, Hefertzon, Uve Torato, Yerge Yomam Valaila. Top, né? Então, pessoal, Deus abençoe aí vocês, tá bom? Espero que o Senhor possa, a cada dia, preencher na sua vida coisas saudáveis. E nós vamos continuar nessa aula aqui de essa aula mais prática sobre essa questão do Salmo primeiro, né? Aí depois nós vamos avançar um pouquinho mais, nós estamos falando de morfologia, nós vamos fazer uma análise sintática, dentre outras coisas mais avançadas aí desse salmo, porque esse salmo tem tudo, né? Uma certa vez, trabalhando na serviço de verificação de óbito, nós pegamos um cadáver, né, para verificar a causa-mortes. E aquele cadáver, nós fomos apresentar para algumas pessoas que foram lá para observar o local, né? As pessoas têm muita curiosidade. Aí, aí, aquele cadáver tinha tudo, né? Ele teve trombolia pulmonar, aí um trombo saiu do coração, foi para o pulmão, entendeu? Talvez uma das causas mortes. Ele tinha infarto nos rins, pesamos o coração e um monte de coisa. Então, tinha todo o processo. É a mesma coisa, como eu disse aqui, eu estou escrevendo algo baseado em sintaxe, eu escrevi que o corpo fala, os estudiosos forenses afirmam que o corpo fala. Inclusive, né, tem um referencial que ele fala bem assim, o corpo fala, mas ele não mente. É interessante. Muitos corpos podem falar, mas pode mentir. Ele não mente. O cadáver não mente. Então, morreu disso, é disso mesmo. E o texto é a mesma coisa. O texto te dá indícios para você saber interpretá-lo. Além disso, o texto não mente. É aquilo e pronto. Tá bom, pessoal? Aqui eu vou fazer uma brahot, né, para vocês. Deixa eu pensar numa brahot aqui bem legal. Moderni lefaneha melehai vekaen shehe zartabin shimat behem lá rabai munaterra. Dou graças a ti, revive fiel, pois recolocaste a minha alma dentro de mim. Tua fidelidade é grande. Lehitraot e Deus vos abençoe.